Olha aí, Ítalo. Como ele é bonito. Bicho bonito. Então vamos lá, gente. Ó, continuando um pouquinho da aula, a gente vai falar agora sobre pirâmides ecológicas, tá certo? Então Tá vejam, certo. pirâmides ecológicas são representações gráficas da quantidade de indivíduos, pode ser da quantidade, por exemplo, de biomassa, pode ser da quantidade de energia que vai se existir em cada nível trófico, entendeu? Então a gente vai estudar pirâmide de números, de biomassa e de energia. Essas pirâmides, elas são representadas basicamente dessa forma. Geralmente sempre com retângulos, né, uns acima dos outros, e cada retângulozinho desse, ele corresponde a um nível trófico. Sempre de baixo para cima, eu vou ter o produtor e os consumidores, primário, secundário, terciário. Tá certo? Aí, no caso das pirâmides, por exemplo, do número de indivíduos da cadeia. Vejam aí primeiro essa pirâmide aí. O milho. Eu estou dizendo que eu tenho 100 milharais, ou 100 espigas de milho. Entendeu? Consequentemente, o retângulo aí do produtor, que é o milho, ele vai ser maior, porque tem maior quantidade, já que eu estou falando de números, certo? Com relação ao rato e com relação à cobra, entendeu? Então, essa pirâmide, do jeito que ela está, dessa forma, ela tá uma pirâmide muito equilibrada, entendeu? Lembrando que as pirâmides, elas podem apresentar algumas variações, entendeu? Porque, vejam, 100 espigas de milhos dá para alimentar 15 ratos, com certeza, certo? E 15 ratos dá para alimentar uma cobra, dá também. Então vejam que sempre numa pirâmide ecológica, principalmente nas pirâmides de número, eu tenho que ter maior quantidade de indivíduos em um nível trófico anterior, certo? Agora, por exemplo, ficaria como é que eu posso dizer? Desregulada essa pirâmide se, por exemplo, eu tivesse apenas uma espiga de milho para alimentar 15 ratos, entendeu? E 15 ratos para alimentar 50 cobras. Aí iria estar totalmente desequilibrada essa pirâmide. Entenderam, gente? Aí, por exemplo, nesse caso, deixa eu desenhar aqui para vocês verem. Vamos aqui embaixo. Uma espiga de milho, uma espiga de milho. Deixa eu fazer aqui mais para cá. Uma espiga de milho, aqui em azul, para alimentar 15 ratos, entendeu? E 15 ratos para alimentar 50 cobras, certo? Então, neste caso, nesse contexto, iria estar desequilibrado, entendeu? Por quê? Porque eu estou falando de números. Eu estou falando de números, entendeu? Então, eu ia ter poucos alimentos para alimentar os níveis tróficos que viriam posteriormente. Agora, vejam essa outra pirâmide aqui que está invertida. Ele fala aqui, por exemplo, que uma árvore está para alimentar 100 cupins, certo? E esses cupins podem alimentar 1000 protozoários. Aí vejam, nesse caso, vocês acham que essa pirâmide ela está desregulada ou pode acontecer? Ou ela está de boa? Ela tá de boa. Eu acho que ela tá desregulada. Por quê? Tá normal. Tá normal, gente. Sabe? Vê só.
Aqui, uma árvore, gente, ela é muito grande. Vocês acham que uma árvore não consegue alimentar 100 cupins? Claro que consegue, entendeu? Claro que consegue. Então, nesse caso, essas pirâmides invertidas, a gente tem que levar em consideração a biomassa. E o que é a biomassa? É a massa do indivíduo, entendeu? A mesma coisa seria dizer que um boi, por exemplo, poderia estar alimentando milhões de parasitas, de vermes, entendeu? Então ela iria ficar invertida também. Lembra que os retângulos eles vão corresponder aí ao número, à quantidade de indivíduos, tá certo? Então vejam a de baixo também. Ó. Uma bananeira, tá? Ela alimenta 300 moscas, que são drosófilas, e 300 moscas podem alimentar 100 aranhas. Ela não está desregulada, certo? Então, as pirâmides ecológicas, elas não vão seguir um padrão, certo? Agora, óbvio que você tem que interpretar os gráficos, né? Eu não posso deixar, por exemplo, uma espiga de milho para alimentar, sei lá, 100 patos. Aí iria ficar desregulado e iria faltar alimento. Entendeu? Então vocês têm que saber identificar direitinho o que a questão está pedindo e interpretar. Tá certo? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver se aqui o que ele está falando. Aqui é bobagem, tudo que eu já falei. Certo? Aí vejam aqui, gente, por exemplo, a pirâmide de biomassa. A biomassa, ela vai corresponder à massa, né, o peso seco, na realidade, da matéria orgânica. Vocês sabem que, por exemplo, todo ser vivo, ele possui água na sua composição. Então, se eu retirar a água, fica o que a gente chama de biomassa. Normalmente, essa pirâmide, ela se apresenta com a base alargada, certo? Eu preciso de muita biomassa para poder alimentar os próximos níveis tróficos. Lembra sempre da questão da energia, que ela sempre vai sendo passada unidirecionalmente. Tá certo? Então, eu vou precisar ter mais produtores para poder alimentar o maior número de seres, certo? Agora, cuidado que quando eu estou relacionando um produtor muito grande, por exemplo, ou um animal muito grande para alimentar um animal menor, aí essa pirâmide ela vai ficar diferente, entendeu? Ela não vai seguir um padrão. Pirâmide de biomassa no meio aquático, no ambiente aquático. A taxa de reprodução do fitoplâncton ela é muito elevada e a reposição de sua biomassa ela é muito rápida, certo? Então, o que acontece aqui é que o zooplâncton, certo? Ele se alimenta do fitoplâncton. Só que o fitoplâncton, ele existe no ambiente aquático em menor quantidade, porque o zooplâncton ele se reproduz muito mais rápido do que o fitoplâncton, mesmo ele se reproduzindo rápido também, certo? E eles se reproduzem assim como bactérias mesmo, eles vão se reproduzindo através de mitoses, certo? E aí pode chegar um momento, certo, onde vai ter mais zooplâncton do que fitoplâncton, entendeu? E aí pode ser que fique desordenada essas pirâmides, entendeu? O ideal é que se tenha mais fitoplâncton para alimentar o zooplâncton. Lembrando que o fitoplâncton, eles são fotossintetizantes, eles são os produtores. E para uma pirâmide ela ficar equilibrada, em equilíbrio, certo? Pelo menos se for com relação à energia, eu preciso ter mais produtores. Certo? Agora, se por um acaso viesse uma pirâmide dessa, numa questão, você já sabe que a questão ela está apresentando que naquele ambiente vai ter mais zooplâncton do que fitoplâncton, nesse caso. Tá? Então, na verdade, as pirâmides elas são somente para indicar a quantidade de indivíduos, ou de energia, ou de biomassa que você vai ter. Tá certo? Pirâmide de energia. Agora, aqui é
bem interessante. A pirâmide de energia ela nunca vai vir invertida. Nunca. Certo? Ela vai seguir as leis da termodinâmica, onde a energia ela vai ser sempre passada de organismo para organismo. Certo? Lembrem sempre, os produtores eles têm muito mais energia para lançar, certo? Os consumidores, eles vão obtendo essa energia, mas cada vez que essa energia vai sendo passada, ela vai sendo diminuída, entendeu? Então, os produtores têm mais energia, o consumidor ele tem um pouco menos, o consumidor secundário tem menos energia ainda, e o último consumidor ele vai ter menos energia ainda para ele obter, certo? Então, a pirâmide de energia, lembrem sempre, ela nunca pode vir de forma invertida. Se por algum acaso, em alguma questão de vestibular, vier uma pirâmide de energia invertida, você já sabe que ela está errada, certo? Dúvidas? Não. Não, né? Eu não entendi muito bem, não, essa pirâmide de energia. Veja, você entendeu que as outras pirâmides, tanto a de biomassa quanto a pirâmide de números, ela não tem, ela pode vir um em cima, outro mais embaixo, dependendo do que a questão está falando, Entendi. dependendo do que o gráfico está mostrando, né? Você viu, por exemplo, que uma árvore, ela pode alimentar vários passarinhos. Então, ela pode ter, ela pode ficar assim, ó, deixa eu desenhar aqui para você ver. Aqui está a pirâmide, cadê? Ó, a pirâmide ela pode ficar assim, ó, uma árvore alimentando vários passarinhos, certo? Depende muito da biomassa, depende muito do que se está falando, do que se está comentando no problema, certo? Então as pirâmides elas não seguem um padrão, elas podem ir se alternando. Quando eu falo de energia, pirâmide de energia, ela nunca pode vir invertida. Entendeu, Júlia? Por quê? Veja só. Entendi. Peraí, viu? Veja. A base da pirâmide, na de energia, ó, sempre a base de todas as pirâmides vai ser o produtor, né, embaixo, aí consumidor primário, consumidor secundário e por aí vai. Na pirâmide de energia, quem é que tem mais energia? Não é o produtor? Então aqui, obrigatoriamente, esse retângulo tem que ser bem grande. E aí a energia, ela vai diminuindo, ó, diminuindo, certo? Consumidor primário, aqui o consumidor secundário, entendeu? A pirâmide ela vai, ó, diminuindo de acordo com a sua cadeia alimentar. Porque a energia ela vai passando de um para o outro, certo? Só que quanto mais eu vou passando de um nível trófico para o outro, essa energia ela vai sendo diminuída, entendeu? E aí ela segue justamente as leis da termodinâmica, né? Primeira lei, que a energia não pode ser criada ou destruída, tá? Ela é transformada. Como a gente já viu, que o Sol, por exemplo, ele é utilizado ele é convertido, né? A energia do Sol é convertida em energia química, e essa energia ela é transferida, tá? E a segunda lei fala que em todo processo de transferência de energia há uma perca útil, certo? Ou seja, quando a energia ela é transmitida, ela é passada para outro organismo, por exemplo, nunca aquele organismo que está recebendo a quantidade de energia vai ser a energia total, entendeu? Por exemplo, um bom exemplo disso é a energia que sai, por exemplo, de uma subestação. Ela chega totalmente na nossa casa? Não, ela não chega de forma total, ela é distribuída. Ela vai sendo distribuída. Deu para entender? Deu. Então, no caso da pirâmide de energia, nunca ela vai vir invertida. Porque o fluxo de energia ele sempre vai ser unidirecional. A energia não é perdida, certo? Ela é apenas, como é que eu posso dizer, modificada. E quando ela é passada de um corpo para o outro, ela perde uma quantidade significativa, certo? Mas nunca que ela será destruída. Dúvidas? Não. Então vejam aqui esse exemplo, vê só. Milho, rato, cobra e falcão. O rato como o milho, a cobra como o rato e o falcão como a cobra. Tá?
Fluxo de energia unidirecional. A energia foi passando e foi diminuindo conforme o nível trófico foi passando também. Porém, gente, quando o falcão morre, ou a cobra morre, os restos da cobra, ou os restos do rato morrem, o que é que acontece? Eles entram em decomposição e aquilo que seria perdido volta para os produtores. Então, as plantas vão utilizar essa matéria, certo? Aquilo que seria perdido vai virar adubo de planta para a planta ela poder produzir, certo? E se desenvolver. Então, fluxo de energia unidirecional. Nunca esqueçam isso. Mas fluxo de matéria é cíclico. Energia passa unidirecionalmente. Matéria é ciclo. Tá certo? Isso é um certo. Então vamos lá. Os materiais eles são perdidos através da excreção ou quando os organismos morrem. Entram em ação os decompositores que devolvem essa matéria orgânica, agora sendo inorgânica, para o ecossistema. Certo? Dúvidas? Não. Nenhuma. Não, né? Então vejam aqui esse gráfico da quantidade de energia que um indivíduo produz e o seu fluxo. Então vejam, a planta aqui, ó, ele tem uma só, a energia aqui, a maior quantidade de energia, ela é total assimilado pelos vegetais, entendeu? Conforme isso vai passando, os vegetais eles também vão perdendo energia nos processos de respiração, nos processos de fotossíntese, mas sempre eles são seres com maior quantidade de energia para passar para os outros indivíduos da natureza. Tá certo? Conforme os animais vão se alimentando, essa energia ela vai sendo perdida. Na verdade, ela não vai sendo perdida, né? Ela vai sendo convertida, porque cada animal desse, ele precisa de uma quantidade exata de energia, tá certo? E quando o animal morre, certo? Essa matéria, agora que a matéria, essa matéria que seria perdida, na realidade, ela vai voltar, certo? Para o planeta. E a energia, professor? Como é que essa energia ela é convertida? Gente, a energia que vem do Sol, ela é convertida em energia química nos nutrientes, na glicose. Mas quando a gente come a glicose, a gente converte essa energia como? Em energia mecânica, certo? Então, quando a gente come glicose, quando a gente come nutriente, esse nutriente ele vai participar dos meus processos bioenergéticos, certo? Então, a energia que eu consumo, certo? Aquele nutriente que me fornece energia, eu vou produzir essa energia, mas essa energia ela não vai ser perdida, ela vai ser convertida agora em energia mecânica. Eu vou me movimentar, certo? Eu vou realizar funções vitais. Então, eu converti essa energia. Tá certo, gente? Então, sempre lembrem disso. Energia, ela é convertida e matéria, ela é reformulada, ela é reiniciada. Toda a energia absorvida pelo vegetal é uma produtividade primária bruta, tá? Decorem sempre isso. Energia absorvida pelo vegetal, ela é de produtividade primária bruta. Energia disponível para o próximo nível trófico, ela é de produtividade primária líquida. Isso é apenas terminação em ecologia, certo? Dúvidas? Não. Não. A primeira parte de ecologia a gente já viu. Né? A gente viu um pouquinho da energia nos ecossistemas. Depois a gente vai ver ecologia das populações, ecologia da comunidade, a gente vai ver índice de mortalidade, natalidade, de espécies e tudo mais. A gente vai ver também biomas, ainda tem muita coisa para ver. Tá? Vamos dar uma olhada em algumas questões. O assunto de genética era tão mais interessante. É porque é totalmente diferente, né, Ju? É, porque esse, assim, é meio chato. O Eu outro acho era que mais interessante. eu gosto de ecologia.
Eu gostei mais de genética. Deixa eu ver aqui, viu? Só um minutinho. Que hora termina essa aula? 2h15, né? O senhor tem duas. Eu sei. É porque eu queria dividir. Eu vou fazer assim. Eu vou cancelar aqui a reunião e vou começar outra. Para poder não Tá ficar certo. duas coisas misturadas, entendeu? Tá. Então, tô mandando o link lá já. Tchau.